Sejam bem-vindos de volta à sala de autores e lançamentos do Flipostos 2020 para mais uma mesa. Agora, literatura policial, sobre o livro Mulheres Empilhadas. Uma das mais importantes representantes da literatura policial do Brasil, aborda nessa obra um tema muito triste do cotidiano brasileiro, o feminicídio. Com uma linguagem ao mesmo tempo dura e poética, Patrícia Mello está de volta com um romance urgente e demonstrando a sua força na narrativa. A apresentação é de Vera Carvalho, escritora noir. Essa atividade tem o oferecimento da editora Leia. Sejam bem-vindas. Olá, boa tarde para todos, né? Boa tarde, Patrícia. E estamos aí, vamos começando nossa mesa. Prazer estar aqui com vocês, obrigada, Flipostos, Keila. Vera, é um prazer enorme conversar com você, vai ser um grande papo. Uhum. Com certeza, vai ser um papo muito gostoso, né? A Keila está aí. Então, Patrícia, você, assim, até dispensa apresentação. Você é uma escritora super premiada, é roteirista, é dramaturga, né? E agora está com esse livro maravilhoso, né? Um livro fantástico mesmo, que é o Mulheres Empilhadas, né? Desde a capa, esse livro é fantástico. Eu adoro a capa, eu adoro a capa. Essa capa eu achei, assim, maravilhosa mesmo. É do Kiko Farkas. Então, agora, vamos dizer, você sempre escreve bastante, assim, sobre a violência, né? A violência no Brasil. Eu acho que você, assim, consegue captar toda, e nos seus livros, não só nesse, desde o começo, essa violência urbana, essa violência humana também, né? E agora, esse livro, eu acho, assim, urgente, porque já era complicado esse caso da violência contra as mulheres, e aqui no Brasil, as estatísticas, assim, fizeram aumentar muito esses casos, sabe? A gente tem visto aqui diariamente no jornal que essa convivência, esse confinamento entre casais, ou, enfim, namorados, ex-namorados, enfim, companheiros, etc., tem aumentado a violência, né? Então, vamos começar você falando um pouquinho sobre o livro, né? Sobre a ideia. Você partiu, assim, das notícias de jornal, ou você teve alguém especificamente que sofreu, porque às vezes a gente tem uma amiga, um parente que sofreu essa violência, então a gente quer escrever sobre isso, né? Como é que foi no seu caso? Como é que você começou? Não, eu parti do tema, realmente, né? Eu recebi um convite das minhas editoras, Leila Nami e Isabel Aleixo, né, para escrever um livro. Elas gostariam que fosse um livro de protagonismo feminino, e aí eu me vi nesse dilema. Bom, se é para escrever uma temática dessa realidade da mulher brasileira, sobre o que eu quero escrever? E eu acho que o tema mais urgente é a questão do feminicídio, né? A gente tem hoje uma realidade, né? Nós ocupamos o 5º lugar hoje no ranking dos países feminicidas, né? Eu costumo dizer que é uma realidade de guerra, né? São praticamente 3 mulheres que morrem por dia vítimas de feminicídio. E eu achei que não havia nenhum tema mais importante que esse para ser abordado. É um tema, assim, do momento, né? E, assim, eu gostei do livro, né? Gostei muito, porque você mostra também os homens, assim, dentro desse livro, eles não são, assim, aqueles monstros, né? Aquela coisa, são homens até razoáveis. Os 3 rapazes, né, que matam a Índia, por exemplo, eles são filhos dos netos lá da terra. Eles estudam, eles andam por lá, são uns caras legais, e eles cometem o assassinato, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que eu acho essa parte interessante, né? No que diz respeito à violência contra a mulher, há vários mitos, né? Por exemplo, há o mito
de que a rua escura, o beco, é o local perigoso para a mulher, né? E não é, né? O local mais perigoso para a mulher é a própria casa, né? É onde geralmente ela sofre a violência, né? É, há outro mito, né, de que a casa é o santuário da mulher, é onde ela está plenamente protegida. Não é, né? Pelo contrário, a gente vê pelas pesquisas que a casa é o patíbulo dessa mulher, né? É onde ela é executada, né? Então, foi muito interessante, porque a minha percepção dessa realidade do feminicídio no Brasil era uma percepção de uma leitora de jornais, né? Era o que eu lia, você todo dia, não há dia que você abra o jornal e que não leia uma notícia de um feminicídio, mas você recebe isso tão rotineiramente, né? E essa notícia acaba sendo naturalizada, né? Pela própria maneira como o jornalismo a coloca e também pela maneira como ela é consumida por nós, né? Há um volume tão grande que ela acaba sendo naturalizada pelo volume, né? E quando eu passei a investigar mesmo e a entrar profundamente nessa questão, eu vi todos esses mitos que existem, e um desses é esse que você abordou, né? De que o assassino, esse homem que mata mulheres, ele não é lógico que há o serial killer também, né? Há os crimes sexuais, mas na maioria dos casos, esse assassino de mulheres é um homem que é socialmente agradável, é um homem que, enfim, muitas vezes não é violento fora de casa, né? É um homem que, enfim, ele está socialmente integrado, né? Mas dentro de casa ele pratica o terror misógino, né? Toda a frustração dele como cidadão, como homem, todos os fracassos dele ali, ele desconta na sua própria mulher e exerce sobre ela um terror misógino que, em muitos casos, chega à fatalidade, né? Isso foi um dos mitos que eu vi cair durante a minha pesquisa. E é interessante, porque você vai mostrando alguns casos reais, né, que aparecem no livro, e a ficção, claro, tem a protagonista, né, que vai para lá, vai para o Acre, justamente porque ela foi agredida pelo namorado, né? Ela chegando lá, ela fica amiga da Carla, que é a promotora, e da Rita, que é a jornalista, que são duas mulheres que estão lá batalhando e resolvem investigar a morte da Índiazinha, né, uma adolescente ainda, né? E a partir daí, elas também se envolvem, e é interessante, porque a jornalista, bom, eu fico com medo de dar um pouco de spoiler do livro, né? Mas quem vai ler não é assim um livro que você só quer chegar correndo no fim para ver. Eu acho que é um livro que tem assim várias camadas mostrando assim cada mulher ou cada assassinato de uma forma diferente, né? Então, uma delas é morta porque ela está investigando e ela está chegando a algum indício, né, do que está acontecendo. E a outra não, a outra é assassinada assim, simplesmente porque o cara até que era muito bonzinho, né, o namorado da Carla e tal, mas aí ele resolveu, assim, até ampará-la, né, até resolveu, assim, dar um jeito de segurar a onda, achou que os rapazes iam fazer alguma coisa contra ela, e as coisas acabaram acontecendo. Então, eu acho isso aí, assim, que você vai relatando passo a passo, eu achei muito gostoso de ler e é muito real, né? Eu acho que isso aí é uma ficção assim que é baseada mesmo no que acontece, né? Outra coisa muito interessante
é o Acre, né? Você já esteve no Acre? Como é que você chegou lá? Assim, eu sei que uma das causas é que lá é o estado que mais tem feminicídios, né? Mas do jeito que você fala, é realmente assim, alguma coisa. É muito bacana, né? A gente que está lendo se sente no Acre, né? Mas eu sempre digo, as pessoas sempre me perguntam isso, mas você sabe, eu senti o Acre, eu senti a floresta, eu senti os cheiros da floresta, e eu É, sempre digo, uhum. e eu É mais digo, ou menos isso, a gente sente o cheiro da floresta. então, mas eu sempre digo, a pesquisa, ela não é isso, a pesquisa é outra coisa. Isso é a literatura, né? Essa capacidade de fazer com que o leitor transcenda, né? Que ele vá para um outro lugar, que ele vá para uma outra realidade. E como é que você faz isso? Você faz isso, é, há várias técnicas para isso. Uma delas é a própria escolha, do vocabulário do seu livro, né? Uhum. É você dar esse vocabulário sugestivo para o leitor, de modo que ele, ao comer essas palavras, se sinta transportado para essa. Né? Você dá para ele os cheiros, você dá para ele os sabores, a temperatura, o calor, você cria. Né? Eu lembro que quando eu escrevi Ladrão de Cadáveres, que se passa em Corumbá, e ali eu descrevo muita região do Pantanal, as pessoas me diziam a mesma coisa. Mas você teve em Corumbá, você conhece o Pantanal, porque gente, leitores meus, inclusive da região, que me escreviam dizendo, puxa, você teve aqui e tal. Então, eu acho que essa é a beleza da literatura, né? Você conseguir transportar o leitor para uma realidade diferente da dele, né? E a pesquisa, ela te ajuda em outras coisas. Ela te ajuda a você ter um domínio sobre esse assunto, né? Um domínio sobre a temática com a qual você vai trabalhar, né? Em termos estatísticos, em termos acadêmicos, em termos teóricos, né? Então, você precisa ter realmente um domínio. Como é que é a situação do feminicídio do Brasil, né? Por quê? Qual é a razão desses números tão altos? Por que essas estatísticas são tão estarrecedoras? Para isso, a pesquisa é muito importante. E eu acho que o ficcionista ele tem que saber sempre dosar, né? Porque nós, ficcionistas, não somos jornalistas. Nós não queremos fazer uma grande reportagem sobre esta ou aquela realidade, né? Nós somos ficcionistas e a realidade está nos nossos livros. Então, se você erra a mão e faz a pesquisa crescer sobremaneira no seu livro, você acaba prejudicando a ficção. Tem que haver um equilíbrio, né? E tem que haver. Ou então você acaba fazendo um ensaio jornalístico e tal, algo diferente de ficção. Não era o que eu queria fazer. Eu queria escrever uma ficção, né? Que mostrasse a realidade das mulheres no Brasil de uma maneira bastante ampla. E essa também foi a razão pela qual eu escolhi o Acre, porque o Acre é um estado que tem geograficamente populações diversas. Ele tem a população ribeirinha, ele tem a população da floresta, ele tem a população urbana, a população rural, né? Então, as mulheres de todas essas comunidades me pareciam mais fáceis de ser representadas ali naquela localidade, né? Se eu ambientasse a história, por exemplo, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, eu ia acabar escrevendo retratando a realidade de uma mulher mais urbana. Eu não queria fazer isso. Eu queria que os pesos fossem iguais para as mulheres de diferentes realidades. Olha, você fez isso de uma maneira magistral mesmo, porque são, como você falou, diversos tipos de mulheres. E outra coisa também que eu achei que você fez assim de uma forma fantástica foram as viagens com o cipó, que as índias levaram protagonista, porque ela, assim, além de serem também assim muito bem descritas e muito bem feitas, a gente se sentir naquela viagem, sabe? Elas ainda recheiam assim a realidade de tanta violência contra as mulheres e tudo, com aquela
parte de sonho, né? O sonho ali entra, e vamos dizer, são guerreiras que também estão buscando, estão assim, se vingando dos homens e da violência dos homens, mas de uma forma mais onírica, no meio da selva, né? É uma coisa assim que também me deixou, que eu adorei, achei assim muito bacana. Inclusive, eu tinha lido o seu livro, eu acho que foi o ano passado, eu nem sei quando eu li a primeira resenha, eu tinha comprado. E agora, quando a gente resolveu fazer essa mesa, eu fui lá pegar, reler, porque até tem uns trechos marcados e tal, e marquei outros trechos e achei, assim, essa parte também. Então, por isso que eu digo, o seu livro não é só violência, essa parte onírica eu achei, assim, é tudo muito bem encaixado, muito bem, assim, ajeitado, né? Essa parte também, eu imagino que você deve ter feito uma pesquisa muito boa sobre isso, né? O... Sim e não, porque é a parte mais livre do livro, exatamente por ela ser onírica, né? O livro ele tem essa estrutura, como você notou, tripartida, né? Tem uma parte que é totalmente apoiada na realidade, que são crimes que eu colhi dos jornais, né? Crimes que me chamaram a atenção enquanto eu estava escrevendo o romance e que eu lia no noticiário. A segunda parte é a saga da minha protagonista, né? Uma mulher que tem um trauma, cuja família sofreu uma violência enorme, ela perdeu a mãe assassinada pelo próprio pai, né? E ela também, no início da história, sofre uma violência, né? Uma agressão do namorado, e esse é o ponto de partida para ela, enfim, mergulhar na sua própria história, né? Entrar em contato com esse trauma, entender o que aconteceu e se curar. Então, a terceira parte do romance, né? Que como eu disse, tem uma parte real, uma parte que é a saga do meu protagonista, e a terceira parte é a cura, né? Que é a cura. O que é o sonho, né? O sonho é onde você elabora as suas perdas, né? É onde você faz a contabilidade do que você perdeu e de como você pode sair daquela situação, né? Então, para ela, esses sonhos vêm através da bebida do cipó, né? Que é tomada nas aldeias daquela região, né? Então, são bebidas alucinógenas e são usadas em rituais religiosos, né? Com finalidade de autoconhecimento, e é exatamente nesse sentido que ela caminha, né? Ela consome aquela bebida e entra em contato com a sua própria história e vai. Agora, eu utilizei muito para criar essa parte onírica do livro a lenda das Icamiabas, que são as guerreiras que deram nome ao Amazonas. O que é o Amazonas? É a guerreira, né, da floresta que extirpava um seio para acomodar melhor as ferramentas que ela usava para lutar contra o homem opressor, né? Elas matavam os homens que oprimiam as mulheres. Isso é uma lenda que eu relaboro no livro, né? Ela acaba formando essa minha protagonista dentro dos seus sonhos, ela acaba reinstalando essa comunidade de guerreiras vingadoras, né? E foi também, também o momento do romance, a parte do romance, onde não há apenas o sonho, o devaneio e a poesia, mas também o humor, né? Como essa história é uma história pesada, eu precisava que o leitor tivesse um distanciamento crítico, às vezes, até para ele poder olhar aquilo um pouco, não só sufocado pela violência que o tema traz, né? Então, foi uma espécie de contrapeso para a parte mais pesada do romance.
Realmente a gente é um contrapeso, sim, para a parte mais pesada, e eu achei assim bacana porque é uma terapia para ela aquilo, né? Como você falou, ela vai e ela acaba encontrando a cura ali também, né? Ela vai analisando como ela de criança ela não conseguia lembrar, né, do crime que ela assistiu, e ali ela vai até que ela consegue, né? Então isso eu achei ali no sonho, ela foi indo até que ela conseguiu. É uma parte então, isso que você tem a violência, você tem o sonho, é realmente um romance, assim, muito, muito especial, muito bacana mesmo. E, como eu já falei desde o começo, é um romance, assim, urgente, justamente porque as mulheres, hoje em dia, com a pandemia, então, se você está aí, você pode ver nas notícias, o feminicídio aumentou, a violência doméstica, a violência contra as mulheres aumentou muito. Então, a gente tem que ler, porque ele dá, assim, dá uma quebrada na vida, né? A gente vai lendo, é muito gostoso mesmo, é um livro, assim, que, nossa, eu adorei mesmo essa mudança. E acho que você tem essa parte de humor. Você tem assim umas tiradas assim de humor ácido mesmo, assim que eu dou risada às vezes, né? Uma que eu lembrei agora foi a do hipopótamo que você contou. O hipopótamo entra na água, né, e faz cocô e espalha para chamar. É uma forma, né, de atrair a fêmea. Eu achei essa passagem genial, assim, um humor um dos melhores do livro, ou pelo menos o que eu mais. Eu dei, sabe, tem coisas assim que a gente ri sozinha quando lê. Eu acho que você pega umas coisas assim muito, muito interessantes. Essa do hipopótamo eu lembrei até e até marquei porque achei assim fora de série. Bom, a gente falou bastante. Como eu te falei, eu gosto muito do seu trabalho, muito mesmo. E eu ia até fazer uma pilhinha dos livros que eu tenho aí, mas eu falei, vai ficar meio chato. Porque que eu também acho muito gostoso, porque como eu também escrevo livro policial, foi o Fogo Fato, né? A Açucena, ela é uma mulher muito forte, ela também é abusada, ela também sofre com o chefe, né? São mil coisas assim que acontecem. Porém, há uma outra personagem no livro, que é a Cayenne, que é um outro tipo, que apesar assim de todos os movimentos feministas, ainda existe aquela menininha que está no reality show só pensando em pregar o cílio, arrumar o cabelo, arrumar um cara rico para se arrumar na vida e vai tropeçando aí em mil coisas. Então, assim, nem sei como te perguntar, isso você também vê, também pesquisa esse tipo de mulher? Você... Olha, eu acho que essa mulher, ela acaba sendo também uma vítima, né, porque ela é uma vítima de um sistema que, valoriza a mulher jovem, a mulher como produto, é um sistema que vende essa mulher como produto, né, e Aham, muitas vezes, quer dizer, nesses casos especificamente, essas mulheres acabam introjetando esses valores e agindo por conta deles, sem consciência, né, do que isso significa nas suas próprias vidas e da tragédia que é isso, né, nas suas próprias vidas, né? Elas acabam se transformando num produto realmente, né, ao responder assim às demandas desse mercado perverso, né? uhum. Então, eu acho que elas acabam também sendo uma vítima de uma escolaridade pobre, né, e de um sistema cruel, né, que coloca a mulher como um objeto e como uma propriedade que precisa o tempo todo seduzir e ser atraente e ser desfrutável para poder existir, né, porque é o único espaço onde essa mulher pode existir é nesse âmbito do desfrute, do deleite, né, da mulher objeto. Aham.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois de escrever o Mulheres Empilhadas, o que que é ser uma mulher no Brasil para você? Assim, como que é ser uma mulher? O que é a mulher no Brasil? Olha, eu acho que no Brasil, eu acho que ser mulher é difícil no mundo inteiro, mas no Brasil eu acho que é especialmente difícil, porque a gente vive atualmente um governo misógino, né, claramente misógino, desde o começo ele foi declaradamente misógino, Aham. onde a mulher é realmente menosprezada, né, onde a questão da emancipação da mulher é desprezada. Então, eu acho que no Brasil é muito mais difícil você ser mulher, você tem que brigar muito mais, né? Mas, mas há também muitas conquistas, né? Eu acho que a gente, ao longo aí dos últimos anos, a mulher brasileira teve, por exemplo, eh, a própria Lei Maria da Penha, foi uma das conquistas nossas, né? Conquista Então, grande. Né? uma Uhum. conquista grande. E eu acho que o movimento feminista no Brasil tem sido muito atuante e trazido resultados muito concretos. A gente tem uma luta grande pela frente, não é fácil, o momento político é adverso, mas eu acho que a gente eh, tem que fazer o trabalho que uma mulher sabe fazer muito bem, que é resistir, né? Nós somos guerreiras, né? É, nós somos guerreiras, vamos tocando a Somos vida aí, resistentes. resistindo galhardamente. Não, eu É. acho assim que a gente também vai conquistando, né? Ah, vai conquistando terreno, né? Apesar de toda a luta aí, a gente vai conquistando. Agora também tem algumas mulheres que estão matando, né? Tem essa agora, bem recente, a Flor de Lis, no Rio, né? Ela é deputada, ela é pastora, e ela ajudou a matar o marido, né? O marido dela foi morto, ela matou. Tem aquela moça que, o nome dela, se não me engano, é Elisa, ela era casada com o dono lá da IOC, né, uma fábrica grande e tal, de alimentos e tal, ela matou, esquartejou, botou na mala, saiu. Então, tem algumas mulheres assim que eu tenho visto também, eu gosto de acompanhar essas mulheres que Uhum. matam, e eu acho interessante. Aí está havendo assim, alguma coisa, muito pouco, nada comparado ao feminicídio, mas tem alguma coisa. Eu acho que é sempre importante, isso que você falou é que é importante. Nada comparado à nossa realidade do homicídio. Eu acho que do feminicídio. Eu acho que sempre que a gente fala sobre essa questão, é preciso contextualizar. E como? Olhando para as estatísticas. Essas mulheres Aham, não fazem estatísticas. O que faz estatística é o homem que mata a mulher. Né? De uma uhum, forma geral, a mulher não é violenta, a mulher não mata os homens, e quando mata, muitas vezes mata em legítima defesa. Né? ah, Não, pode ser que ela até não esteja ali naquele momento do embate, no momento que ela mate, correndo o risco, mas na vida dela ela corre o risco, porque ela convive com um homem violento, é um homem que a maltrata ah, sistematicamente, e uma hora ela, 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 é, ela para se defender, é, mata aquele homem. E quando ela mata aquele homem, ela se transforma numa viúva, ela se transforma numa psicopata pela imprensa, sendo que, na uhum, verdade, ela está agindo em legítima defesa. Por que eu digo isso? Eu digo isso em função das estatísticas. Né? A aham, violência não faz parte do ethos feminino, ela faz parte do ethos masculino. A mulher, historicamente, no seu ethos, ela é uma negociadora, ela é muito política, né? Ela resolve as coisas pelo verbo, pela palavra, né? ah, Ela não resolve as coisas pela violência. Quem faz isso é o homem. Então eu nunca gosto de falar, bom, mas hoje as mulheres estão matando. Não é isso. Eu acho que se você pegar, né, em termos de dados estatísticos, você vê é que a mulher é vítima do homem. E você que vê que, em alguns casos, são poucos, em termos estatísticos, essa mulher decide
quer dizer, ela luta pela sua própria vida e acaba matando esse homem para se defender, né? Mas Uhum. Não, é você muito pode dizer pouco. claramente que a Aham, violência não faz parte do ethos feminino, né? aham. Então, e falando em Nesses violência, casos, né, só completando, esses casos, como você citou, o da Elisa, né, que matou o marido, parece que ali havia, né, que era um marido bastante violento, né? aham, Você tem o que esses casos também são muito espetacularizados pela mídia, né? E, uhum, fazendo parecer que eles são muito mais comuns, né, do que na verdade eles são. Mas eu acho que eles são sempre muito pontuais e representam quase nada nas estatísticas que realmente importam na hora da gente fazer políticas públicas, como a política para proteger a mulher desses crimes de feminicídio. Não, eu mencionei, mas eu sei que são casos assim, um, dois que você vê, né? E aí já sai na mídia, já vira uma coisa assim, espetacular, porém são muito poucos E e tem realmente. outra coisa mais importante. Você Não. sabe, a mulher, o que é o crime do feminicídio? É a mulher Aham, que morre pelo fato de ser mulher. Né? Você aham, veja, se você olha as estatísticas da violência no Brasil, você fala, você está dizendo aqui que morrem muitas mulheres, mas morrem muitos homens também. Sim, morrem muitos homens, mas eles ah, não morrem porque são homens. Né? não, A não, mulher morre por uma questão de gênero. Ela de morre jeito, porque ela é mulher. O homem morre por é um outro contexto, é a questão da violência, da desigualdade social, mas a mulher ela morre porque ela é mulher. Então, é, a gente não pode colocar todas essas discussões é, é, no patamar. mesmo balaio, né, digamos assim, porque preciso, essas diferenciações são importantes, né? São Aham, importantes, inclusive, como eu falei há pouco, na hora da gente pensar nas políticas públicas, né? é. Uhum. Então, a gente tem que levar em conta essas diferenças. Então, e agora a gente até está falando em violência. Qual é seu próximo projeto, vamos dizer? Porque o Brasil está com aumentando tanto a violência, né? Tanto em função do comércio de drogas, a milícia está aparecendo demais em tudo aí. Então, a gente está com violência para todo lado. Você tem, qual é o seu, assim, qual é a sua próxima pesquisa, seu próximo projeto? Olha, eu acho que essa violência que o Brasil vive hoje, ela é um reflexo, né, de um país que tem um governo tosco, né, sem nenhum plano estratégico, né, sem nenhum plano sem nenhum plano para a economia, que está Hum? completamente destruída, sem nenhum plano para enfrentar a pandemia, né? A gente vive uma assimetria histórica, né? O déficit de justiça social é imenso, né? Então, é uma situação tão calamitosa que a gente vive no plano governamental que essa violência ela simplesmente é uma resposta a isso, né? Uhum. Então, não há como você desconsiderar essa realidade de injustiça social tão grande na hora que você vai contabilizar a questão da violência, né? Então, esse é sempre um tema que me interessa especialmente, que é o meu país. Eu sempre, desde o Acatofana, eu investigo essa questão da violência, sempre sob um aspecto pontual, diferente, mas é sempre nessa área da violência. No momento, o que me interessa é a questão do direito à moradia, né? Que é um direito fundamental que todo brasileiro deveria ter assistido. E o meu próximo romance vai estar na periferia dessa temática. Nossa, isso é muito bacana, né? Porque, nossa, só São Paulo, aqui onde eu moro, o que tem de morador de rua e o que está aumentando, né?
está espalhando, né? Antes tinha só uma Cracolândia no centro, onde com muita gente morando na rua, agora isso aí está espalhando para toda a cidade, as favelas, né, Eu as não acho nem que está comunidades. espalhando, o que eu acho que está acontecendo é o seguinte, que esse número, são quase 14 milhões de desempregados no Brasil hoje em dia. Perceba que as pessoas não, sem condições de dar conta dos seus compromissos, né, do aluguel de casa e desempregadas, elas são despejadas na rua, né? Essa população de rua vem aumentando realmente, muito como também reflexo do caos econômico que a gente vive, né? Uhum. E, e é esse o tema que eu tô pesquisando para o meu próximo romance, né? Que já, na verdade, eu já estou escrevendo, já, como a Na gente estava falando aqui no início do nosso encontro, né? Essa, realidade, essa pandemia acabou fazendo com que a gente, nós, os escritores, né, se focasse muito nos projetos, porque é uma pandemia que nos confina, né? Que nos deixa sem outras possibilidades. Você tem que focar no seu trabalho e até para não enlouquecer. até para não enlouquecer. Não, por outro lado, eu acho que também, a gente até comentou, nós estamos vivendo uma situação inimaginável, né? Ninguém poderia imaginar que o mundo poderia passar por uma situação dessas, com um vírus tão complicado, né? Que nos põe assim, confinado, o encontro faz com que você contraia a doença, os médicos estão estudando a doença, então acho que os escritores assim têm um material, vamos dizer, para a gente escrever sobre isso, né? É uma época do mundo, um tempo que vai ser antes da pandemia e depois da pandemia, que eu acho que voltar a ser o que era antes vai ser bem difícil, né? Eu acho que é um momento de viragem e um momento de observação, né? Porque a gente está vendo praticamente a nossa vida moderna foi desmontada, né? Veja o peso que a gente dava para a questão da tecnologia e da interconectividade, né? As pessoas o tempo todo olhando no celular e vivendo cada vez uma vida de solipsismo, e de repente elas são confinadas e não podem sair de casa e não podem se relacionar com as pessoas fisicamente, porque tem o perigo do contágio, e toda essa hiperconectividade não é suficiente para a estabilidade afetiva, para o estabelecimento da sociedade, das conexões, né? Então, acho que a gente também está fazendo muitas medições, né? Né? A gente vinha aí de uma cultura que ultravalorizava essa hiperconectividade e que estava criando uma geração totalmente solipsista, e de repente somos todos encerrados, sem possibilidade de contato, e a gente tem que colocar todas as coisas na balança e ver o que é que faz o ser humano, né? O que é É, importante na vida de um ser humano. A gente está questionando essas coisas todas, né? Não sei como é que a gente vai sair disso. Eu não sou otimista, também não sou pessimista, mas a gente não sabe realmente como é que nós vamos sair disso. Eu não sei se a gente vai sair disso melhor, se a gente vai sair disso pior. Vai ficar muita carne no arame farpado aí, não sei como é que a gente vai sair dessa. não, eu concordo com você. A gente não sabe como que nós vamos sair dessa, né? É uma coisa assim que aconteceu e a gente foi fechando, foi se confinando, foi ficando com medo de sair, foi ficando com medo de encontrar as pessoas, e, enfim. Agora está acalmando um pouco mais, mesmo tendo essa segunda onda na Europa, né? Eu acho Aqui que na Europa a situação está, pelo contrário, as pessoas estão desesperadas, porque elas não suportam mais o confinamento, sobretudo essa geração mais jovem, que é essa geração que exatamente foi criada, né, nesse mundo tecnológico, da hiperconectividade, ela não suporta mais esse isolamento, ela não está dando conta mais disso, né? Casos de estresse, de depressão, e
paralelamente a isso, a gente está vivendo uma segunda onda do coronavírus, né? De um vírus que já sofreu mutação, né? Que tem esse poder de propagação muito ágil, né? Muito rápido, então que exige mesmo confinamento. As pessoas não aguentam mais isso, né? Não suportam mais isso e, enfim, há um desespero diferente do início da onda, né? Em março, né? Porque as pessoas tinham ali uma expectativa de que isso poderia ser pontual, que daqui a pouco a gente está saindo dessa. Agora você vê de novo, bom, o que vai acontecer? Parece que isso vai durar muito tempo. Né? Mas tem a vacina, mas a vacina, você não sabe também qual vai ser o efeito da vacina, parece que ela tem um período de validade pequeno, né? Então, o que eu sinto é que agora há um desespero renovado na Europa. Eu sinto que as pessoas estão até mais desesperadas do que elas estavam no início da pandemia, em fevereiro, março. Porque eu acho que no início a gente tinha uma esperança assim, que era questão de 1 mês, 2, 3 meses, né? A situação ia voltar ao normal, ia acontecer alguma coisa, mas não aconteceu nada assim, quer dizer, os médicos estão estudando a doença, eu acho que já tem mais remédios, né? Já tem assim mais, eles já entendem um pouco mais, né? A doença que é complicada. Eu acho que o que acontece é que o que hoje o que a gente lê nos jornais é que há, na verdade, mais know-how para lidar com os doentes, né? Com as pessoas que contraíram Covid. Agora, é isso e ponto. Vacina a gente ainda não tem, a gente não sabe ainda. Então, o que eu sinto aqui na Europa é que há esse desespero de que realmente você não sabe o que vai acontecer, né? A gente antes tinha ainda a expectativa de que ia ser rápido. Bom, a gente vai saber lidar com essa situação, daqui a pouco a gente vai estar saindo. Agora a gente vê que não, entendeu? Que pode ser uma coisa muito mais complicada e que pode durar anos e pode ser que a gente nem vença isso, né? Pode ser que seja um vírus. Uma das coisas que se diz aqui na Europa é que, por exemplo, a gente vai ter que ser vacinado anualmente, né? Como existem cepas de vírus da gripe, a gente vai ter que lidar com cepas diversas do vírus do Covid, né? Tudo isso é muito assustador para a gente, né? Porque é muito novo, né? Não, é o mundo inteiro. Eu sinto as pessoas desesperadas, sobretudo os mais jovens, assim. E falo isso, eu tenho uma filha de 30 anos que vive em Paris, e o estrago que é isso nessa geração, né? Em termos profissionais, em termos sociais, né? É uma coisa enorme. A gente que está mais velho, que já teve, né? É diferente a maneira como a gente encara isso. Inclusive a reclusão é diferente para a gente. A gente tem uma experiência, uma estrutura psíquica que dá conta dessa reclusão, né? Ou dá conta mais ou menos, né? Mas para esses jovens a barra é muito pesada. Porque, vamos dizer, nesse ponto, nós, escritores, a gente tem uma vantagem, que o nosso trabalho é meio recluso, assim, né? Já é meio em casa, mais calmo. Mas o jovem, eu também tenho filha e tal, que sai para trabalhar, em escritório, eu tenho a minha irmã também, está todo mundo, de repente, no home office, quando dá, né? Ou quando não é despedida. Enfim, mudou completamente para quem está assim, no mundo do trabalho e tudo isso, mudou muito, né? E o jovem que estava acostumado, sei lá, no mínimo na sexta, sair para uma cerveja, sair para um bar, sair para não sei o quê, ele também se sente meio preocupado, né? Porque quando começou a abrir, você vê aí na Europa, especialmente, começou a abrir, os jovens começaram a sair, e está começando a segunda onda, né? Então, eu acho que é uma situação também bem difícil, né? E o pessoal em casa, como a gente, voltando ao assunto do livro, o feminicídio aumentando. Aqui no Brasil, as estatísticas aumentaram muito, né? Mas não foi só no Brasil, não.
Também a aham, gente viu aumento na Itália, aumento na França. aham. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde chegou a dar um alerta sobre a questão do álcool, né, porque, né, É, no confinamento há um consumo maior de álcool, que resulta numa maior violência. aham. Então, não é só no Brasil, a gente realmente tem visto isso de uma maneira geral como uma consequência também da pandemia. O consumo de álcool aqui também está muito grande. Enfim, E essa as mulher que ela sofria uma violência, eh, enfim, no seu ela vivia num terror misógino, né, eh, com certas características, ela passou a ter essa situação agravada, porque esse homem não vai mais trabalhar, ela não sai mais de casa, né, os 2 ficam ali confinados, né, com a família, e aham, muitas vezes isso é agravado pelo álcool, e essa situação que poderia se desenvolver de uma forma mais lenta, ela acaba sendo, né, acontecendo como numa panela de pressão, né? aham. Realmente você houve essas hotlines que recebem chamadas, né? Hotlines assistenciais para mulheres vítimas de violência, elas foram muito mais acionadas depois da pandemia. Com certeza, né, porque aí você fica confinado, mesmo quem mora em locais menores, prédios onde antes as crianças desciam, as crianças iam para a escola, agora todo mundo junto, em lugar não tão grande, né, não está fácil, não está fácil Não, mesmo. imagina, Vera, a gente fala isso de pessoas privilegiadas que moram, agora imagina, a grande maioria da população brasileira que vive em situações assim, sem água, É, né, vivendo toda a família num único cômodo, aham, sem nenhuma assistência do governo, completamente desamparada, né. Essa é, mulher, né, esses dias eu estava vendo uma uma reportagem de uma pensadora que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: sabe qual é o sentimento que une a mulher brasileira? Né? É um sentimento de desamparo. Né? Ela não tem onde levar, ela não tem onde deixar os filhos, ela não é assistida pelo governo de forma nenhuma, nem no plano de saúde, nem no plano da educação para os filhos. É um desamparo total. Né? uhum, Mora mal, não tem água potável, não tem sistema de esgoto, né? Olha, veja lá essa situação no Amapá. Você imagina o que está acontecendo lá no Amapá, e ainda nesse contexto da pandemia, quer dizer, o Amapá né? agora está às Se é escuras. difícil, né, Aham, para nós que somos privilegiados, né, aham, e que vivemos essa pandemia com privilégio, aham. sabe, a gente não tem isso é uma para a grande maioria dos brasileiros, é uma situação de terror absoluto, de desamparo absoluto e inaceitável. Esse governo é sim genocida e eu espero um dia que ele seja responsabilizado por tantas mortes que poderiam ter sido evitadas, né. Sim, no começo aliás, ele continua, né, o nosso presidente sem máscara e achando que é uma gripinha, que não sei o quê, enfim, foi uma É coisa fácil muito. você dizer lá do Palácio da Alvorada que é uma gripinha, e se você é contaminado, você tem acesso aos melhores hospitais, aos melhores Sim, médicos, você é uhum, assistido com toda a sorte de, enfim, de comodidades e tal. aham, O brasileiro que hoje se contamina, né, ele não aham, consegue sequer leito no hospital, né? Consegue uhum. sequer ser atendido, né? Hoje há essa preocupação com a ocupação dos hospitais e das. Então, é uma situação realmente de tragédia absoluta que a E gente tem um vive. detalhe também que sobra para as mulheres, que é justamente a educação dos filhos, porque
Quem é um pouco privilegiado e tem o computador para a criança assistir a aula, né, e ter a aula pelo computador, está mais ou menos mantendo o nível. Porém, as mulheres mais pobres, que não têm nem casa, não têm nem computador, têm no máximo um pequeno celular, essa criança, para ter aula, né, já na escola era difícil, que a escola é fraca, agora, então, pelo computador, uma Ela era geração... desassistida na escola, essa mãe e essa criança eram desassistidas no sistema de educação e continuam desassistidas, né? Mais desassistidas ainda. Agora, a gente está aqui com a Keila, dizendo que tem 3 perguntas do público. Boa, vamos lá. Oi, Keila. Olá, vamos lá então. A Maria Eduarda, quais são as maiores dificuldades que um escritor iniciante enfrenta? E quais dicas vocês têm para que ele supere essas dificuldades? Olha, eu acho que a maior dificuldade do escritor é ele conseguir colocar o seu livro no mercado, ele ter acesso às editoras, né? Eu acho que se por um lado hoje a gente tem uma série de possibilidades nas mídias sociais, nos sites, enfim, tem escritores que se publicam, né? Publicam nas suas próprias redes sociais e tal. Eu acho que o mercado continua sendo uma coisa complicada. Então, eu acho que essa é uma dificuldade. Eu acho que houve momentos melhores e piores do mercado editorial, mas sempre foi difícil para o jovem escritor, e eu acho que continua difícil. Embora as editoras, hoje é preciso dizer isso também, sejam muito mais corajosas do que no passado, quando elas praticamente só publicavam traduções, evitavam até publicar escritores inéditos, né? Então, essa eu acho que é uma das grandes dificuldades. Não sei se acho que a Vera também tem aí, como uma escritora experiente que é, eu acho que ela também tem uma... Eu concordo com a Patrícia, é uma dificuldade muito grande chegar numa editora, né? E, como você falou, as editoras estão um pouquinho mais abertas, apostando um pouquinho mais, mas, por outro lado, eu acho que existe essa autopublicação, a Amazon, vários sites assim de publicação, que não é que facilitam, você pode publicar, e estando com o trabalho publicado, você pode fazer um marketing dele e tal, e a partir daí, se você vai bem, aí você tem mais chance de ter uma editora, por aí. Joia, vamos para a próxima pergunta. Essa é da Graziella. Estou no final do livro, quando ela vai falar com o assassino, Paulo. Você escreve sabendo o final da história? Também sou roteirista e escritora, preciso saber o final, mesmo que não saiba no começo como chegar até lá. Você é levada pela história e personagens? Desculpa, eu só não ouvi quando você me disse o nome dela. Graziella. Oi, Graziella, a gente tem uma coisa em comum. Eu só consigo começar a escrever meus romances quando eu tenho o início e o fim. Você diz que muitas vezes não sabe o começo, mas que você tem o fim. Eu preciso desses 2 pontos, o começo e o fim, eles definidos. Acho que eu nunca mudei o final de uma história assim, do projeto para a escritura. Eu preciso desses 2 pontos, eles são realmente 2 estacas assim, que me centram, né, na maneira como eu vou conduzir a história e tal. Mas é claro que o escrever também ele traz surpresas, né? Traz personagens que às vezes você não esperava que ele se desenvolvesse dessa forma e ele acaba ganhando mais espaço e tal. Então, é um exercício controle, é um exercício constante entre o seu controle sobre a história e a maneira como a história se impõe para você. No meu caso também, eu sempre sei o final. Assim, vamos dizer, quem matou, como é que chegou lá, eu sei. Agora, eu vou escrevendo e as coisas vão, assim, né? Alguns personagens melhoram, outros pioram. Aí, pelo meio, as coisas vão mudando, mas o final
eu tenho que saber aonde eu vou chegar, assim. Legal, vamos lá para a última pergunta. É da Tamires. Quais os escritores nacionais e internacionais que influenciaram a trajetória como escritora? São muitos, a lista é imensa e até hoje eu sou influenciada. Cada livro, eu digo assim, que cada livro que eu leio é uma de autores que eu gosto, né? É um aprendizado enorme. O tempo todo eu estou aprendendo no que diz respeito à composição de personagens, a como mudar do passado para o presente, a como sair do plano real para o plano onírico, a como entrar no universo interior do personagem, né? Tudo isso, cada escritor que você conhece, cada escritor que você gosta e você relê, né, é sempre um aprendizado. Agora, alguns escritores foram muito importantes para mim, como, por exemplo, Dostoiévski, né? Eu acho que Dostoiévski, assim, na composição de personagens, para mim, foi um norte. James Joyce, no que diz respeito à liberdade do texto, né? E a possibilidade de você fazer o que você quiser realmente, a seguir um fluxo de consciência, né? Então, Machado de Assis também, na questão de como ele faz uma estruturação clássica de uma narrativa, uma estruturação elegante, né? Então, Camus, para mim, né, foi um autor que também na composição de personagens foi importantíssimo. Rubem Fonseca, enfim, há tantos, né? Rubem Fonseca também pela temática, né? Porque ele também se debruçava nessa questão da violência e da desigualdade social, que são temas muito caros para mim. Então, há muitos escritores. Agora, é uma influência, entre aspas, né? Não é que você olha esses escritores e você fala, bom, eu quero ser como eles, mas é uma influência no sentido de que são escritores que te motivam a buscar a sua própria dicção e a sua própria ficção. Olha, eu assim, não vou repetir o que a Patrícia falou, mas eu também já li todos esses escritores e acho que todos eles vão influenciando. Assim, você vai lendo e vai aprendendo alguma coisa. Você vê, agora, essa experiência agora, eu tinha lido o livro da Patrícia, eu não sei se no final do ano passado, começo desse ano, mas mais ou menos quando saiu. E agora eu reli para a gente conversar aqui. Então, eu acho que isso é muito importante. Quando você gosta de um livro, você relê aí mais devagar, com mais calma, e você vai vendo toda assim, como está escrito, as palavras encaixadas. Esse, especialmente, como eu falei, tem uma parte violenta, tem a parte onírica do sonho, como que encaixou tudo isso, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Quando você gosta de um livro, você às vezes lê meio rápido para ver como é que é e tal. Depois você volta, relê aquilo com calma, e você vai achando um monte de detalhes. Aí, se eu ler de novo, vai ter mais coisa ainda que eu vou ver. Então, acho que é por aí que a gente tem que fazer, né? E lendo e relendo as coisas que a gente gosta. Não é que gosta, é assim que te pegam, né? Coisa assim que você sente que é gostoso, não só prazeroso, como tem uma técnica ali, não é só um escrito, assim, tem uma técnica, né? Isso a gente aprende, a cada vez aprende mais um pouco. Maravilha, maravilha. Muito bom aí. Agradeço por vocês estarem respondendo ao nosso público e peço para que vocês façam as considerações finais para que a gente inicie o encerramento da atividade. Por favor. Patrícia, quer começar? Comece. Não, eu só tenho a agradecer a Flipossos, agradecer a Vera, foi um papo muito gostoso e espero que da próxima vez eu possa estar aí, não virtualmente, mas aí na Flipossos, podendo participar dos debates e em contato com os leitores e ali, no tete a tete.
Então, eu quero agradecer muito a toda a equipe da Flipossos. O ano passado eu tive aí pessoalmente. Eu acho assim a Flipossos uma feira muito gostosa, muito acolhedora, sabe? Assim, a Gisele é uma pessoa bacana, mesmo recebe a gente e está sempre em contato. Então, foi uma pena mesmo esse ano a gente não poder estar aí pessoalmente, mas eu quero dizer, o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aí. E agradecer de estar aqui com a Patrícia, que é uma escritora que eu adoro, assim, nunca tinha tido um contato assim de um papo, foi um papo muito gostoso. Enfim, eu tive a oportunidade de reler esse livro dela, sobre o qual a gente falou e sobre o qual foi o nosso papo. De quem não leu, leia. Quem já leu, leia de novo, porque é realmente um livro espetacular, sabe? Acho que para nós mulheres, assim, dá para a gente entender um pouco mais a nossa vida, o nosso status nesse mundo, né? Acho que é isso. E obrigada a Keila, né? Aliás, como eu já falei, a toda a equipe da Flipossos. Nós que agradecemos por vocês estarem explanando aqui sobre esse tema de extrema importância aqui nos dias atuais. Agradecemos, então, as nossas convidadas, Patrícia e Vera, e o Flipossos 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais, em parceria com a NUB, Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Imóveis Trevisan. Agradecemos as editoras e expositores. Aproveite o intervalo para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento. Nossa próxima atração será às 17 horas. Literatura latino-americana, experiência de interação entre países latino-americanos com o projeto brasileiro dos Pontos de Cultura, com Célio Turino e Sérgio Monteiro. Vera, Patrícia, muito obrigada mais uma vez, espero poder encontrá-las novamente aí em breve. Com certeza. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.